Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Frederico Polley sobre déficit habitacional e a Fundação João Pinheiro. Nascido em Belo Horizonte, Fred é doutor em demografia pelo CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e mestre em planejamento urbano pela UNB. Fez pós-doutorado em políticas públicas junto à Universidade de Sheffield, no Reino Unido, e é professor da UFMG e pesquisador da Fundação João Pinheiro, onde atualmente coordena os estudos sobre déficit habitacional no Brasil. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Tem a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Bom dia, Frederico, ou Fred, como tu é conhecido por muita gente, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer conversar contigo. E te dando as boas-vindas, eu queria começar a nossa conversa mais para situar os nossos ouvintes de o que é a Fundação João Pinheiro, né, que é responsável pelo cálculo do déficit habitacional e como que ela trabalha. Bom dia, Anthony, muito obrigado aí pelo convite, o prazer é nosso, né? Bem, a Fundação João Pinheiro é o órgão oficial de estatística do governo do estado de Minas Gerais, né? Mas ela, já há um bom tempo, ela tem produzido uma série de estatísticas, planos, né, e apoiando políticas públicas, não só no caso do estado de Minas Gerais, mas também para os seus municípios, e também para o governo federal, né, e inclusive também para outros estados, né. Então, o rol de atuação da Fundação João Pinheiro é bem amplo, envolvendo desde a questão desses cálculos dos índices, como é o caso do déficit habitacional, mas também trabalha com produto interno bruto, né, de Minas Gerais. A Fundação também, há vários anos, tem calculado o Índice de Desenvolvimento Humano, em parceria com a PNUD e com o IPEA, para o Brasil, para todos os municípios do Brasil, né. A Fundação também tem uma escola de governo, né, que tem um curso, tanto de graduação quanto de mestrado, na área de gestão pública, de administração pública. Então, ela atua, né, apoiando, né, os diferentes tipos de governo nessas várias óticas aí, tá? É bem legal, né? Eu também fiz essa pergunta por querer, né? Porque assim a gente vê a maior parte dos dados em nível federal, enfim, produzidos pelo governo federal, né? Ou por alguma instituição do governo federal. E quando a gente fala em déficit habitacional, né, a gente tem a Fundação João Pinheiro como referência, que é enfim, né, uma instituição em nível estadual, que eu acho um fato curioso aí para a gente começar a nossa conversa. Mas então, para situar todo mundo, né, acho que dá para fazer uma introdução breve de o que é déficit habitacional, né? Porque a gente ouve esse termo sendo usado repetidamente, né, na grande mídia, né? A gente sabe que tem a ver com habitação, mas o que de fato significa o déficit e como que ele é calculado, né? Sim. Só informando, né, também, né, a Fundação já tem trabalhado com esse indicador para todo o país, né, há mais de 20 anos, né, e, na realidade, ele começou, inclusive, com uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BID, e desde então a gente tem acompanhado o mercado imobiliário no Brasil, né, a questão habitacional no Brasil, né, de uma forma geral, e a gente parte muito, né, do ponto de vista conceitual, da ideia de necessidades de habitação, né, ou melhor, necessidade de serviços que uma habitação adequada deveria estar provendo e muitas vezes não provê. É interessante, né, que às vezes as pessoas entendem essa ideia de déficit como sendo a diferença entre oferta e demanda de habitação, mas não é essa a ideia, né, porque a gente parte do conceito também de que todo mundo mora de alguma forma, né,
pensando nesse sentido de oferta e demanda de habitação, em estrito senso, quem não mora em algum lugar seria talvez população de rua, né? Mas, mesmo a população de rua mora em algum lugar, mas numa situação extremamente precária. Então, o objetivo mais importante do déficit, né, desses indicadores habitacionais, é tentar mensurar essas necessidades, né? E aí a gente parte, pelo menos, de dois grandes grupos, né, ou melhor, né, dois grandes subindicadores, nessa perspectiva de tentar identificar, né, essas necessidades. Um que a gente chama de indicadores mais quantitativos, né, o déficit quantitativo, que está relacionado à ideia de que a habitação é tão precária, os serviços são tão precários, que, em grande medida, essa habitação, de alguma maneira, tem que ser substituída. E o que a gente chama de déficit qualitativo é que, mesmo havendo, né, um déficit, né, uma falta de serviços adequados na habitação, a pessoa ou a família não precisa estar não precisa estar mudando de domicílio, mas ela pode permanecer, mas a ideia é que esses serviços sejam oferecidos, né? Então, o conceito de déficit, ele passa muito sobre essa perspectiva. Um aspecto muito importante também, quando a gente pensa, né, na questão do déficit, é que a gente também não tem um conceito de habitação ideal, com todos os serviços, com tudo que ela poderia prover, né, para a família, para os cidadãos. Mas a gente parte sempre da ideia do mínimo, né, ou o que seria, em determinado momento, né, a gente mais de 20 anos calculando isso, seria o mínimo necessário, né? Por exemplo, são vários aspectos aí que estão relacionados, a questão da construtivo, né? A gente trabalha também com uma ideia de affordability, né, quer dizer, capacidade de pagamento, que entra a ideia do ônus excessivo, enfim, são vários aspectos que a gente procura estar envolvendo na habitação, para a gente entender, né, essa ideia de que está faltando, pelo menos, aquele mínimo, né, para uma condição adequada de habitação. Eu achei interessante num vídeo que eu estava assistindo teu no YouTube, que eu vou colocar o link aqui no episódio depois, que tu se referia aos domicílios em déficit, né, que eu acho que dá uma ideia mais precisa disso que você está falando, né, da situação da família, né, em relação a aquele momento de moradia, né, e eu vejo com muita frequência, né, digamos assim, vou chamar aqui de mídia tradicional, né, do jornalismo tradicional, confundindo esses aspectos justamente nesse ponto que você tocou de oferta e demanda, né, assim, ou seja, se pega o número divulgado pela Fundação do Déficit e se coloca, sei lá, num título, o país precisa de X milhões de moradias, né, a partir do número que é divulgado. Então, acho que vale a pena falar um pouco sobre essa definição um pouco mais, Fred. É interessante isso, né? Exatamente. Muitas vezes é usado, às vezes extrapola essa questão do indicador, né? É utilizado, às vezes, por determinados setores da sociedade, etc., como sentido exatamente de ter a necessidade de construção de habitação, né? Então, você fala aí, por exemplo, 2022 agora, a gente chegou a um déficit quantitativo, essa de substituição, ou de construção, também entra, mas de quase 6 milhões de habitantes. Aí, muitas vezes, exatamente isso, né? A mídia, o pessoal começa a falar, não, precisa construir mais 6 milhões de habitações. Não necessariamente. A ideia do déficit tem muito a ver com também, né, nessa ideia de acesso. O que acontece? As pessoas que estão morando, né, muitas vezes numa habitação com falta de serviços, né, uma habitação precária, né, ou improvisada, elas muitas vezes estão ali porque elas não conseguem alugar ou ter acesso a uma outra habitação, né, ou comprar uma outra habitação em qualquer outro lugar. E é interessante que até os dados, né, que só foram divulgados, né, já no início desse ano, do Censo Demográfico 2022, mostrou uma grande quantidade de domicílios vagos, né,
quer dizer, não habitados. Então, se a gente pegar o estoque habitacional no Brasil, né, a quantidade de habitações que tem, muito provavelmente ela atenderia o que a gente está chamando aí do déficit, sem, às vezes, nem construir, né, mais habitações. Mas o problema maior é exatamente a ideia de que as pessoas que estão em déficit é que elas não têm acesso, onde que elas conseguiram ter uma habitação, né, um abrigo, é uma necessidade básica, todo mundo tem que morar em algum lugar, foram exatamente nesses locais onde são muito precários, às vezes, né. Isso é uma questão interessante, isso. Então, exatamente, aí também vem isso, né? Muita gente acha que é construir, ou muitas vezes as pessoas, porque a cidade tem né, saiu dado do IBGE falando que tem uma grande quantidade de domicílios vazios, né, vagos, mas e o déficit, né? É essa a ideia. Então, vamos lá, vamos nos aprofundar um pouco. A gente tem ali, né, enfim, notícias, o Brasil registra déficit habitacional de 6 milhões de domicílios. Né? O que compõe esse déficit? Né? Quais são os critérios para isso? Né, como é que a gente chega nesse número? Na verdade, a metodologia, ela utiliza alguns subcomponentes, né? A gente trabalha inicialmente com o que a gente chama de domicílios improvisados. E é interessante que, né, a gente pega os dados como um todo e depois vamos separando, né, tem uma ordem, né, esse cálculo, quer dizer, essa ordem... Os dados vêm de onde? Só para eu sei que tem bastante gente que ouve aí, que se interessa por essa questão de dados também. Não, sim, são duas grandes fontes de dados que a gente utiliza, né, principalmente a partir de 2016, quando passou a pesquisa, os indicadores, né, passaram por um processo de revisão metodológica importante. A gente utiliza os dados do CAD único, Cadastro Único dos Programas de Assistência Sociais, né, do governo federal, para estar calculando esses chamados domicílios improvisados, e os demais subcomponentes desse déficit, que a gente chama quantitativo, depois tem o qualitativo, né, como eu tinha afirmado, né, dos 6 milhões que a gente chama quantitativo, que são domicílios que devem ser substituídos ou construídos, né, ou tendo acesso a novos domicílios. Desses 6 milhões, você vai ter, a gente utiliza a base da CAD único e também a base da PNAD contínua, né, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Isso foi um desafio interessante, né, do ponto de vista de dados, porque a gente está usando registros administrativos com pesquisas que a gente chama probabilísticas, né, pesquisas oficiais. Foi um aspecto importante aí, e meio ousado também da Fundação na hora que a gente está fazendo isso. Mas a gente utiliza, por exemplo, o CAD único para calcular os domicílios improvisados, que a gente chama de domicílios precários, que junto com o que a gente chama de domicílios, né, que tem materiais de construção, né, impróprios, né, principalmente material de paredes, né, ruins. Nesses dois grupos aí a gente chama de precários, né, esse grupo de domicílios, né, material de construção e domicílios improvisados. Os improvisados normalmente são aqueles domicílios que não são próprios para habitação. Então, a pessoa que mora num carro, num barco, numa caverna, isso que a gente chama de improvisado. Ou, às vezes, mora num bar, numa indústria, né, enfim, e que não tem um local apropriado para estar servindo de moradia. Então, a gente utiliza esses dois conceitos por esse grande grupo que a gente chama de precário. A gente utiliza também, né, dentro desse déficit quantitativo, mais dois tipos de variáveis. Um são os cômodos servindo de dormitório, né, que é a ideia de cortiço, de cabeça de porco. Então, a gente chama isso de cooptação, né, está cooptando um domicílio, que você tem vários quartos ali, né, que estão sendo utilizados para habitação individual, de famílias, né, ou individual, enfim. E a gente também usa um outro componente que é calculado à parte, que a gente chama unidade doméstica convivente, que, a grosso modo, a gente pode estar explicando isso, está relacionado muito à ideia de mais de uma família, né, coabitando um mesmo domicílio, ainda levando em consideração alguns aspectos, né,
como, por exemplo, além delas estarem coabitando, você tem uma densidade por dormitório maior do que 2 pessoas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, qualquer dúvida a gente explica um pouco melhor. Essa ideia da coabitação também envolve essa ideia de construir mais domicílios, né? Porque muitas vezes a família está coabitando com um domicílio adensado, e aí, exatamente por estar adensada, a ideia é que ela está demandando, né? Ou está tendo a necessidade de um novo domicílio. E, por fim, que é um grande, talvez o mais frequente componente aí do déficit habitacional, é o que a gente chama de ônus excessivo com aluguel urbano. São domicílios urbanos, com renda de até 3 salários mínimos, que gastam até mais de 30% da sua renda com aluguel. Então, é família de baixa renda, que normalmente gasta até 30% da sua renda com aluguel. Esse é o caso do déficit quantitativo, dos 6 milhões. Os 6 milhões. E tem um outro lado de déficit qualitativo, e como é que isso é medido? Pois é. Do outro lado, a gente tem, né, que é a ideia de que esse déficit qualitativo não há necessariamente que haja substituição da habitação, mas que ela tenha que passar por melhorias, né? Ela é composta também por 3 grandes subcomponentes, né, o déficit qualitativo, que é o que a gente chama de infraestrutura urbana, né, são aquelas habitações que não têm água, luz, esgotamento adequado, né? A gente chama de déficit qualitativo por questão edilícia, né? Está relacionado, por exemplo, ao tipo de cobertura da habitação, ao tipo de piso. A gente utiliza também um indicador de que total de números de cômodos, retirando banheiros, é igual ao número de cômodos servindo como dormitório, aqueles domicílios que utiliza sala, cozinha, para todo mundo dormir, né? E também uma coisa interessante que a gente utiliza nesse caso da edilícia também é a falta de caixa d'água. E também na edilícia, falta de banheiro exclusivo. Então, nesse lado aí, né, no caso da infraestrutura e edilícia, e a gente ainda também utiliza um grande componente relacionado à questão da propriedade da terra, né, que a gente tem uma questão lá na PNAD contínua, que é uma questão muito delicada, mas a gente utiliza para tentar identificar se a propriedade do lote, né, da terra onde o domicílio está localizado, é própria ou não. Então, são esses 3 grandes componentes que do que a gente chama de déficit qualitativo. Essa é a visão geral. E só para entender como é que esse déficit qualitativo, enfim, posso parecer meio confuso aqui, mas tem um quantitativo do qualitativo? Tem. Quantas unidades estão nesta condição qualitativa de precariedade, digamos assim? É uma quantidade bastante considerável. Né, se em 2022 a gente calculou para esse déficit quantitativo por volta de 6 milhões, no caso do quantitativo é por volta de 25 milhões de unidades no Brasil. Qualitativo. Do qualitativo. Então, se somar os dois, dá 30 e poucos milhões. Mas você não tem que tomar um certo cuidado, que não pode somar os dois assim automaticamente, não. Não, vamos entender. Esse é o objetivo. Por quê? Porque no caso do déficit, primeiro, né, o déficit qualitativo também é só urbano, no quantitativo envolve também rural, né? Então a gente atirou no qualitativo os rurais, né? Agora, no qualitativo também a gente inclui os domicílios que a gente usou lá de aluguel, com ônus excessivo, entendeu? Então, se a pessoa se ele mora num domicílio que tem problema de qualidade e ainda paga ônus, ele aparece nos 2 lugares. Entendi. É por isso. Esse que é o problema. Entendi. Né? E aí, agora uma coisa interessante também no caso do qualitativo é que muitas vezes também envolve domicílios de mais alta renda, viu? Uma coisa que a gente observa no caso brasileiro, que é impressionante isso, é que você acha domicílios de mais alta renda também, e, por exemplo, com problemas de infraestrutura, de água, de esgoto. Por exemplo, agora a gente viu mesmo lá no Rio Grande do Sul,
até engraçado isso, né? Do ponto de vista desse dado, a graça é o seguinte, é que normalmente, exatamente porque o Rio Grande do Sul tinha até então uma boa qualidade de abastecimento de água, grande parte da população muitas vezes não incluía caixa d'água. Isso foi uma discussão, inclusive, metodológica que a gente teve. Coloca ou não caixa d'água como sendo um problema de déficit qualitativo. E acabou sendo uma questão importante, né? Porque, por exemplo, com toda a tragédia, todo esse problema que aconteceu lá, quem tinha caixa d'água em casa foi um diferencial, né? Nesse sentido. Uhum. E aqui uma pergunta de curioso mesmo. Essas duas questões enfim, que tu explicou em relação ao quantitativo e o qualitativo parecem relevantes para a fotografia de, né, condições habitacionais no país. Mas, assim, o que é divulgado, o que enfim, noticiado é o quantitativo. Vocês já pensaram em fazer um único, assim, um único número? Não sei se isso faz sentido o que eu estou dizendo, mas de juntar, assim, as coisas para ter um problema, para conseguir divulgar isso, né, com uma fotografia, vou chamar aqui de completa. Na verdade, um indicador síntese, né? É meio complicado, assim, né? Mas a gente pode tá pensando, aperfeiçoando isso, né? O problema é que quanto mais a gente agrega, né, informação no mesmo, né, no mesmo índice, no mesmo indicador, mais complicado tende a ser a sua interpretação, né? Então, é o que a gente chama, né, lá na demografia, né, é o princípio da parcimônia, né? Agora, se já é difícil interpretar o que a gente tem hoje. Exatamente. Porque, por exemplo, esse negócio do qualitativo também, quando a gente fala 25 milhões, que são domicílios que tenham pelo menos uma inadequação. Então, dentro desses domicílios, podem haver, né, a gente tem isso também disponibilizado, mas esses seriam os prioritários, que tem mais de uma inadequação. Né? Às vezes a pessoa tem, ao mesmo tempo, um problema, né, de edilícia e de infraestrutura, né? Mas a gente fala 25 milhões é pelo menos uma. Agora, é isso, né? Na mídia em geral se fala muito 6 milhões, mas o Brasil hoje, e principalmente as entidades, né, mais próximas, né, ligadas aí, por exemplo, à parte de arquitetura, de urbanismo, né, mesmo institutos arquitetos, né, enfim, o Brasil tem uma lei, né, de assistência técnica de habitação de interesse social, e nesses últimos anos tem se feito, né, principalmente essas entidades, né, mesmo os municípios, tem feito um esforço grande para estar lidando com essas questões de ATIs, né, de habitação de interesse social, de melhoria de qualidade, e tem chamado muito a atenção, né, talvez não do grande público, mas essa é uma questão muito importante, principalmente também quando a gente pensa em termos de urbanos, né, das cidades e tudo mais. Não, faz sentido, obrigado. Então vamos lá, né, se a gente for olhar esses fatores que formam o déficit, né, dá uma ideia de relevância de quanto cada um contribui, né? Eu sei que o ônus excessivo de aluguel é um dos fatores mais relevantes, né, para a formação desse número, mas fala para a gente aí, né, como é que é o breakdown, mais ou menos, para a gente ter uma clareza em relação a isso. Só observando, viu, Antônio, assim, esses dados e mapas e possibilidades estão disponíveis lá no site da Fundação João Pinheiro, né? Quem tiver a curiosidade está, inclusive, confirmando o que a gente está falando aqui, pode estar acessando lá. Eu acho que está de uma forma até bastante amigável, né? Para as pessoas darem uma olhada lá. Sim, né? É interessante, né? Porque a distribuição desses déficits eles não ocorre de forma homogênea no país como um todo, né? Então, principalmente as regiões norte e nordeste ainda têm problemas muito intensos, né? Por exemplo, com essa ideia de habitação precária. No caso do déficit quantitativo aí de 6 milhões, né? O nordeste, o norte, né? Que ainda tem populações, principalmente o nordeste, que tem uma população rural ainda bastante significativa, mas o norte também em área urbana,
tem muito problema relacionado a essa questão de domicílio precário, né? Aí, na hora que a gente passa para o sul, sudeste, aí a gente já começa a ter umas... mas o nordeste também, o norte também tem, mas vamos falar assim, relevante, né, o mais frequente, é a palavra correta, a questão do ônus excessivo, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Então, nas grandes regiões metropolitanas, essa questão do ônus excessivo é mais frequente nessas áreas. Do ponto de vista do qualitativo, também a gente observa, que também se refere a isso. Se a gente pega o norte e o nordeste, a gente vai pegar áreas que vão estar com muito problema de infraestrutura. Sul-sudeste já começa a ter uma maior frequência de problemas, né, de déficits edilícios. E em ambos os casos, você tem problema de regularização fundiária também. Então, os dados, né, hoje, nossos, permitem a gente ver também internamente, que a gente chama, né, que o IBGE chama das áreas de ponderação. Então, são macro-áreas, mas internamente aos estados. Então, você tem, né, em alguns estados, em algumas áreas, aí você também tem variações, né? Por exemplo, Minas Gerais é um estado muito grande, né, com muitos municípios, você tem variações também internas. O Rio de Janeiro também, né, você vai ter, por exemplo, a diferença do déficit, tanto na região metropolitana, como, por exemplo, comparado com a Baixada, né, Baixada Fluminense, né, você tem essas diferenças. E assim sucessivamente, né. Deixa eu fazer uma pergunta, né, sobre essa questão do ônus excessivo de aluguel, né, porque isso me chamou a atenção, talvez na metodologia, né, porque evidente, né, assim, ônus excessivo de aluguel, né, a pessoa está tendo dificuldade financeira, né, o pagamento do aluguel significa uma parcela muito grande, né, na renda daquele domicílio, né. Mas eu fiquei pensando, no Brasil hoje, né, o último dado que eu vi, o número de pessoas que moram de aluguel é relativamente pequeno, né, ou seja, deve ser uns 20%, né. E a gente também tem uma situação comum no Brasil, que é a dificuldade, ou ônus, né, eu vou chamar aqui, de pagar o financiamento da sua casa, né. Como que isso é, assim, avaliado ou equacionado do ponto de vista da acessibilidade, né? E eu até digo isso porque o Instituto Cidades Responsivas, que é um instituto parceiro aqui do Caos Planejado, tem tentado desenvolver um indicador de acessibilidade habitacional baseado nessa relação, né, da relação renda para a capacidade de pagamento do financiamento, não necessariamente do aluguel, né, pegando aí o preço dos imóveis, né. Como é que vocês avaliam essa questão, né, se entra de alguma forma na metodologia de vocês, né, por que isolar, digamos assim, o aluguel especificamente? Essa não é uma questão trivial, viu? Isso, até todo tempo, a gente procura fazer até uma autorreflexão, né? Será que o ônus deveria entrar ou não? Muitas vezes a gente pensa com relação a até também do ponto de vista das cidades, né? De uma forma geral, a dinâmica urbana, né? O que tem que se observar, né? Só colocando. O ônus hoje, de fato, né, é o grande componente do déficit, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, que também estão concentrando aí uma grande parcela da população brasileira, né, no país como um todo, em todas as regiões, né? E a tendência dele é aumentar. O que a gente está observando? É que, normalmente, quando a gente fala do ônus, mais de 80% dessas pessoas que estão em ônus, né, que são até 3 salários mínimos de renda domiciliar, elas percebem até 2 salários mínimos. Então, o ônus realmente está bem focalizado em famílias com uma renda muito baixa, né? Interessante esse negócio, né? Porque o que acontecia, né? Até da lógica que é urbana, né, metropolitana, até uns 20, 30 anos atrás, boa parte dessa população mais pobre normalmente acessava, né, a habitação através de ocupação, né, de periferias, de grandes áreas,
muitas vezes também sem infraestrutura, sem nada, né? Então a pessoa chegava muitas vezes na cidade, na região metropolitana, que estava em processo de crescimento, 40, 50 anos atrás, ia lá construir seu barraco, né? Muitas vezes na área periférica, em algumas outras regiões, muitas vezes públicas, né, de área de proteção ambiental, sem pouco controle. Hoje, o que a gente está cada vez mais observando, exatamente porque as regiões cresceram muito, também a questão das terras começaram a ter muito mais controle do ponto de vista de quem é proprietário, não deixar invadir, né, despejos, etc., que essas áreas muito distantes começam a não atender muito bem essas pessoas de renda mais pobre. Porque, né, o cara vai morar muitas vezes lá numa periferia muito distante, aí tem que pegar o emprego dele, ou aonde que ele consegue renda, está nas áreas mais centrais, ou no município central, tem que pegar um ônibus, né, ou às vezes ir a pé, se não tiver o dinheiro da passagem, tem que demorar 2 horas para ir, para voltar. E aí que começou a acontecer isso, que a gente tem observado um pouco, principalmente nessas áreas de ocupação, né, de favelas, mas que começaram a se consolidar, muita gente começou a o quê? A alugar a laje, a ter e a pessoa faz um cálculo, a família faz um cálculo disso, né? Será que é melhor eu não pagar aluguel e ocupar uma região, né, às vezes sem infraestrutura, ou vir para uma ocupação, para uma região mais consolidada e, às vezes, dentro do meu orçamento, às vezes até extrapolando isso, pagar, né, nessas regiões, né? Então, o que a gente tem observado é isso, mesmo em comunidades, principalmente as mais consolidadas, aí o pessoal tem alugado muito, e exatamente tem a ver com essa questão do acesso, né? Não só acesso à habitação, mas acesso ao emprego, às vezes à infraestrutura. E aí ele considera que essa medida, né, e dentro do que a gente tem de informação, né, disponível, né, porque tem que lembrar também que boa parte dessas pessoas, essas famílias, estão operando no que a gente chama de mercado informal da habitação, elas conseguem acessar essas áreas, porque no mercado informal não tem acesso a sendo informal, é porque não consegue, muitas vezes, não tem emprego com carteira assinada, por isso também não consegue um empréstimo, né? Tem que acessar ou às vezes via programa público, né? Minha Casa Minha Vida, né? Então você tem essas opções que as pessoas têm. E aí, dentro dessa discussão, né, a gente fala assim, não, né? De fato, é uma medida importante, mas é uma área que está necessitando de ter mais análise, mais dados, inclusive saber também, ter mais informação mais detalhada, analisada, por exemplo, com a questão de gastos, não só com aluguel, mas também com pagamento, né, de empréstimos, né, de financiamento habitacional, como é que isso impacta, talvez não só nos domicílios de baixa renda, até 3 salários mínimos, mas os demais também. Mas nesse caso aí, do affordability, né, do ônus, é interessante isso, porque a grande maioria são até 2 salários mínimos, e a grande maioria das pessoas responsáveis por esses domicílios são mulheres. Então, isso demonstra muito, a gente chegou à conclusão que esse é um indicador importante se permanecer do ponto de vista do déficit habitacional. Não, obrigado, Fred, bem esclarecedor e interessante entender as próprias discussões internas, digamos assim, de vocês em relação ao indicador. Vou entrar aqui num momento mais assim de, relação do déficit, da metodologia com políticas públicas, né? Ou como pode eventualmente direcionar políticas públicas. Então, o Vitor, que é um apoiador que tá ouvindo aí, ele escreveu a seguinte forma ali ele fez a seguinte pergunta, né? Uma família morando na periferia, em um bairro carente de infraestrutura e empregos, mas pagando um aluguel baixo em uma casa ampla, não seria computada pelo déficit. Mas se ela se mudar para um bairro mais central, com infraestrutura e empregos, mas com aluguel alto e uma área menor, poderá passar a ser computada pelo déficit? Isso não indicaria um viés favorável ao espraiamento urbano na metodologia? Que entra um pouco com a questão que tu estava comentando antes, né, da decisão das pessoas e como isso pode interferir no indicador. O indicador, ele tenta medir essas questões de necessidades, né? Se a gente está pensando aí dessa população de muito baixa renda, né, como qualquer outra pessoa, ela faz escolhas, né? O problema é que, muitas vezes, a escolha que ela faz significa uma perda, né, de qualidade de vida muito grande,
de uma ou outra, né? Então, acaba definindo ela define isso, e a gente tenta mensurar essa coisa, né? Enfim, agora, é um pouco isso, né? Até que ponto você pode estar morando numa residência, questão de preço mesmo, né? Mais distante, ou mesmo em outro município que seja muito mais barato, mas que você muitas vezes não consegue estar sobrevivendo, né? Essa é a ideia de necessidade, né? Quais são as necessidades aí da população de emprego, né? De desenvolvimento, enfim. As pessoas meio que fazem escolhas, né? É um pouco isso. Pois é difícil, e aí eu acho que entra nesse ponto que a gente está discutindo, da dificuldade de medir as nuances com um indicador, né, que é um número, né, sempre vai ter simplificações da realidade, né. Essa é outra discussão também, né? Mas é interessante isso, o número sempre é um problema, mas só até pegando um pouco né, a pergunta anterior, a gente está fazendo uma discussão aqui, né? Não estou falando nada disso é verdade, é a forma um pouco como a gente raciocina, né? Sim. O que acontece, né? Muitas vezes a gente vem com essa discussão, inclusive, de fazer mais. Esses indicadores de renda têm muito a ver com essa questão do valor da habitação, né? Do valor da terra. E por que uma habitação é mais cara numa determinada região e mais barata em outra? Porque normalmente nas regiões, por exemplo, mais centrais, onde está próximo do emprego, também tem o quê? Infraestrutura, né? Água, tem transporte, né? Tem mais facilidade de internet, etc. Então, essas áreas tendem a ser mais caras, inclusive em áreas de ocupação, né? As consolidadas, as favelas. E aí, como é que você normalmente viabiliza, por exemplo, essa redução, né, do ônus excessivo, né? A pessoa morar longe e muitas vezes é o quê? É reduzindo ou ofertando uma maior quantidade de infraestrutura. Então, isso tende a baratear, né, o valor da habitação. Se não tem problema nenhum morar numa região mais distante, mas com, por exemplo, um metrô passando próximo, né? Ou um sistema de transporte adequado, que tenha infraestrutura de água, de luz, né? De todas as outras possibilidades. Agora, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, para terem um pouco acesso a esses serviços, né, que a habitação deveria prover, muitas vezes não provém, ela acaba tendo que o quê? Despender uma quantidade maior da sua renda para poder acessar alguma coisa que ela acha mais importante ali naquele momento. Não sei se está claro. Sim. Eu acho que outra dúvida minha, né, e aí, enfim, eu não sei o quanto isso já foi avaliado, ou se é uma questão de opinião, enfim, é essa relação do déficit, e até com a pergunta do Vitor, né, com o programa Minha Casa Minha Vida, né, que a gente teve uma produção habitacional quantitativamente muito grande ao longo dos anos, né, e assim, a gente não tem o contrafactual, né? Bom, qual seria o déficit sem o programa Minha Casa Minha Vida? Mas aparentemente ele não contribui tanto, por exemplo, na questão de ônus excessivo em grandes centros, né? Porque as unidades não são construídas nessas localidades e não vão contribuir, digamos assim, para a redução, né, dos aluguéis nesses casos. Então, enfim, não sei se dá para fazer algum comentário, né, em relação a isso, como é que a gente pode ler esses efeitos, né, porque eu vejo, às vezes, alguns debates indo para um lado ou para o outro, né, em relação a, enfim, ou falar bem, falar mal, mas como é que a gente interpreta os dados, né, para ou tomar uma decisão de política pública, ou para dizer que, bom, a gente ainda tem alguma incerteza, né, em relação ao resultado. Primeira coisa, né, o déficit habitacional não é um indicador de impacto do programa, né, então, ele não é um indicador de avaliação do Minha Casa Minha Vida, né, teve a pergunta aqui, a Fundação não faz avaliação do Minha Casa Minha Vida,
apesar, né, nós, os técnicos lá, todo o tempo estão acompanhando, inclusive do ponto de vista da literatura, que, né, a academia tem produzido sobre isso, as críticas e tudo mais, mas E vocês não monitoram políticas públicas, vocês só elaboram... Elabora um indicador, mas a gente vai estudando, né, o pessoal também está acompanhando. Mas o papel do indicador, desde da sua gênese, né, do seu início, não é fazer uma avaliação do impacto da política, né, não é isso. Ele, na realidade, é um indicador de conjuntura, né, então, é para mostrar, olha, como, né, até você mesmo comentou, Antônio, eu achei interessante, uma fotografia naquele momento da situação de necessidade do parque habitacional brasileiro. Agora, entender, né, como a política, ela impacta esse valor conjuntural, é outra coisa, né, demandaria estudos e análises bem mais específicos, e talvez até também a criação do indicador de impacto do programa, fazer esse acompanhamento ano a ano dos investimentos e tudo mais. Então, o déficit é um indicador de conjuntura, mesmo que ele tenha servido, não, ele serve, né, para demonstrar as áreas com maior carência, né, habitacional, e que muitas vezes é usado pelo programa para estar distribuindo os recursos. De fato, isso ocorre, né? E pega o indicador para mostrar lá onde que está acontecendo. Não sei até que ponto, né, poderia estar sendo aperfeiçoado para estar envolvendo o impacto, a avaliação. Mas ele é utilizado para mostrar isso. Agora, só para complementar a nossa fala aqui, né, como é que então a gente reduz esse déficit? Eu acho que tem tudo a ver com o que eu estava comentando aqui no início, né, no início dessa fala agora, né, por exemplo, é impressionante um país como o nosso, né, já, né, em termos econômicos, né, e, enfim, a gente ainda ter problemas seríssimos de infraestrutura, passando, por exemplo, a área de Covid, né, as pandemias e tudo mais, pessoas não terem acesso à água, né, você ainda tem problemas de falta de banheiro exclusivo dentro do dormitório, dentro do domicílio, né, então, assim, você quando nos pergunta, né, como é que você poderia estar melhorando, principalmente aí o caso do ônus, tem muito a ver com essa questão de expansão da infraestrutura. Você vai afetar claramente a questão dos preços, né, ou do ônus, do aluguel, lá nas áreas centrais. Por que as pessoas estão indo para lá? Porque tem acesso, né, melhoria da infraestrutura de transporte. Uhum. Aí você vai, né, a crítica muitas vezes que é colocada no Minha Casa Minha Vida é essa, né, você vai colocar onde as pessoas numa área de preço da terra mais barato, né, longe, sem escola, sem infraestrutura, às vezes sem água, sem titulação, muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, né, preferível voltar para onde que eu estava. E aí, às vezes, acontece isso, né, você vai encontrar ainda boa parte, às vezes, dessas infraestruturas, dessas habitações construídas, às vezes, nem habitadas, né, e as pessoas muitas vezes voltando, enfim, aí tem toda essa discussão. Uma outra pergunta que veio aqui no chat, existe uma metodologia internacional de déficit habitacional e é possível comparar esses dados entre países? E eu vou juntar mais uma aqui, que surgiu agora de curiosidade mesmo, se esse cálculo do déficit tem alguma relação com o número que é divulgado pelo IBGE de número de favelas no Brasil. Porque eu acho que, assim, vou chamar aqui de fotografias para identificação como é que é a palavra que tu usou, de circunstância, né, conjuntura. De conjuntura, né, são números que a gente monitora, de certa forma, né, em relação à qualidade habitacional. Com relação à primeira questão, sim, existem outros países que fazem cálculo do déficit habitacional. Por exemplo, aqui na América Latina, são dois grandes exemplos, o Chile e a Colômbia, mas usam metodologias um pouco diferentes, né? Por exemplo, a Colômbia trabalha com um pouco um conceito igual ao nosso, né? Mas usando indicadores diferentes, porque isso também depende da disponibilidade de informações, né? Lá nesses países. O México também calcula indicadores voltados para o que a gente chama de déficit habitacional aqui. Um outro país também que eu sei que tem trabalhado, que utiliza, por exemplo, esses indicadores de affordability, como usando não só a questão do aluguel, mas gastos habitacionais com financiamento, mas também com aquecimento, com água, inclui no déficit deles lá esses outros tipos de gasto, que a gente só usa aqui o ônus, né?
mas lá também inclui quanto você gasta de água, de luz, de aquecimento, que é uma questão importante. O Canadá, né, ele usa isso para poder estar fazendo. O Habitat, né, lá das Nações Unidas, eles estão querendo criar não vou falar um indicador de déficit, né, mas pelo menos um indicador aos modos do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, para os municípios, né, mas um indicador voltado específico para a questão de habitação em termos internacionais. Eu sei que eles estão discutindo isso agora, nesse momento lá, né, já fizeram algumas reuniões e tudo, para tentar fazer isso de forma comparativa entre os países. Uhum. Só finalizando, eu comentei do Chile, mas lá no Chile, né, em Santiago, tem a CEPAL, né, que é o órgão das Nações Unidas para o Desenvolvimento da América Latina. A CEPAL também calcula uma série de indicadores na área habitacional para o Chile. Eu sei que eles trabalham lá também um pouco com isso. Então, existe. No nosso relatório metodológico, a gente faz até algumas referências a publicações das Nações Unidas. Foi, se não me engano, foi no início dos anos 2000, que eles fizeram uma comparação com quase todos os países da América Latina, não só sobre a questão de cálculo de déficit habitacional, mas os dados disponíveis também. Não me vem à memória exatamente a referência bibliográfica, mas no relatório metodológico do déficit tem isso lá, né? Está lá. A relação com as favelas do IBGE. Desculpa. Eu tinha perdido a segunda. Na verdade, a gente consegue tá identificando esses domicílios, e no caso, normalmente lembrar o seguinte, que os dados que a gente utiliza, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio Contínuo, ela é significativa, né? Ela se representa, normalmente, o país, os estados e as regiões metropolitanas em termos de desagregação, né? E a gente não consegue identificar favelas, mas consenso sim, né? Então, por exemplo, né, a gente agora está aguardando os dados do censo de 2022, porque a gente calcula, né, anualmente para o país, estados, regiões metropolitanas, o déficit, e normalmente quando tem o dado do censo, a gente calcula para os municípios, né? E aí, sim, em 2010 a gente já conseguiu fazer esse cruzamento por áreas, né, de comunidades, favelas, né? E a ideia é que, talvez agora, né, a gente vai estar calculando também em 2022 com esses dados para os municípios, né, com esses dados do censo. Então, é possível fazer esse cruzamento. Só uma novidade também que a gente está desenvolvendo agora, uma metodologia também. Mas são indicadores paralelos, né? Assim, número de favelas, eles não se relacionam entre si. Né? Não, porque, na verdade, você tem a classificação do domicílio, onde que ele está localizado, se ele está em favela ou não. Então, eu consigo, né? Então, se eu consigo saber a quantidade de domicílios em situação de déficit, eu consigo ver se ele está em favela ou não também. Entendi, como se fosse um marcador. Tá. É um marcador, exatamente. Entendi. E só uma coisa que é interessante, que a gente está fazendo agora, inclusive com o município de Belo Horizonte, é uma coisa diferente, acho assim, porque sempre, também outra crítica em relação ao déficit, né, já vou até adiantando, a gente tem esses dados mais agregados, mas sempre as pessoas falam o seguinte, não, mas quando você pensa em questão habitacional, você tem que pensar na questão local, né, como a questão da favela, né, na questão do Manzês, né, zona especial de interesse social, enfim. E aí, né, como é que fica essa questão intraurbana, né, como é que você trabalha essas questões? A gente está desenvolvendo, por exemplo, agora para Belo Horizonte, baseado, inclusive, com dados do CAD único, tentando calcular as áreas prioritárias por logrador, por avenida. Por quê? Porque a gente consegue ter os CEPs, por exemplo, dos domicílios, né, que tem uma série de quesitos, por exemplo, no CAD único, voltado para a habitação. E a gente está adaptando isso para poder calcular nesse nível de logrador. Então, a gente vai, te respondendo, a gente vai conseguir, aliás, a gente já está conseguindo fazer, não só para a região de favela, mas internamente os logradouros, né, dentro da região da favela, onde estão as piores concentrações. Mas esse é caso de Belo Horizonte, nem todos os municípios, os grandes, porque CEP por logradouro só é disponível em grandes municípios, né, e nem sempre eles também têm dentro das áreas de favela. Por exemplo, Rio de Janeiro, grande parte não tem, mas aqui em Belo Horizonte tem, né, a gente consegue ver internamente as zonas especiais de interesse
lá dentro, porque também favela não quer dizer que só tenha domicílio ruim ou em déficit. Uhum. Tem muito domicílio bom também, tem isso também. Acho que talvez uma das minhas conclusões dessa conversa é que a gente tem muita informação, né, e a gente poderia ter políticas habitacionais, assim, muito, muito mais eficazes se a gente conseguisse usar essa informação nas nossas políticas habitacionais de uma forma mais interessante, né? Então, eu acho bem legal isso que está dizendo, e acho que tem bastante oportunidade. No Brasil, Anthony, essa é uma coisa fundamental. Você já ter essa visão, né? Principalmente os formuladores políticos, os tomadores de decisão, de estarem usando os dados, estarem usando as evidências como, né, tomada de decisão, já é um grande avanço, viu? Tradicionalmente, são outras variáveis, né, que acabam determinando os investimentos e tudo mais. Mas já é um avanço as pessoas preocuparem em estar utilizando as evidências para estar... Estou falando até definir, não, né? Tudo é válido, né? A questão política, né? As demandas fazem parte do processo de formulação. Mas só de estar usando, né, a evidência, falando, olha, isso aqui já é um avanço enorme. E sem dúvida, hoje, cada vez mais, a gente está tendo possibilidades aí. Bem legal. Fred, a gente está se aproximando aí do final do episódio, e eu queria aproveitar tua especialidade de doutor em demografia, que eu acho que tu é o primeiro doutor em demografia que eu conheço, para perguntar a respeito da tendência populacional do país, né? Acho que a gente foi aí atualizado ou noticiado nas últimas semanas, né? Das novas projeções populacionais do IBGE. Eu sou gaúcho, né? O Rio Grande do Sul está com a previsão de parar o crescimento populacional em 2026 já, e imagino que logo em seguida a gente tem uma queda, né? E eu queria, enfim, te ouvir um pouco em relação a essa situação macro, né? O que isso significa para o país e eventualmente fazer alguma relação, né, com o nosso tema aqui de déficit habitacional. Sei lá, né? Menos gente e menos casa para abrigar, né? Enfim, é positivo, é negativo, porque isso também impacta crescimento econômico. Acho que são muitas variáveis que andam juntas, né? Mas queria te ouvir. Bem, Antônio, assim, né, isso que a gente costuma dizer, né, para o pessoal é que hoje, se a gente pensar qual que é a mudança social mais profunda que o Brasil está passando, né, em termos macro, né, como você está colocando aí, sem dúvida nenhuma é esse processo, né, de envelhecimento da população, né, fundamentalmente baseado aí que a gente chama de queda da fecundidade, né, cada vez menos as pessoas estão tendo menos filhos. Isso impacta praticamente em qualquer área, por exemplo, de políticas públicas que você possa pensar, né? Mais de imediato, você pode pensar a questão previdenciária, por exemplo, questão de saúde, pessoas, né? Quando a gente fala em envelhecimento, a gente está pensando em proporção de pessoas, né? Dentro do total da população, qual que é a proporção maior de pessoas com idades, por exemplo, acima de 60 anos, mais idosos. Então, o envelhecimento tem muito a ver com isso, né? Então, nos diferentes estados, no país, a participação das pessoas com idades mais avançadas está aumentando de forma muito acelerada. Isso é que a gente chama de envelhecimento. Como eu disse, né, saúde, a previdência, mas também na questão urbana e no déficit também tem um impacto, né? Imagina o seguinte, né, uma coisa que surpreendeu muita gente é que alguns municípios, né, não se esperava isso tão rapidamente, que alguns municípios de capitais, acho que Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, começaram a encolher, né, até antes do país, né. Hoje a previsão é de que o país comece a ter uma redução do tamanho da população a partir de 2040, mas esses municípios das capitais começaram a ter isso. E isso impacta, né, impacta o déficit habitacional em vários aspectos. Cada vez mais a gente tem domicílios menores em termos populacionais, né? Se há 20, 30 anos atrás você tinha casal com filhos, né? Às vezes 2, 3 filhos, hoje cada vez são domicílios menores, né? Em termos de pessoas, né? Se tem um filho, é um filho, né?
máximo 2. Domicílios mais envelhecidos significam que já está num processo também de que os filhos, se tivesse filhos, foram embora. Muitas vezes perde-se um dos cônjuges, né? Normalmente as mulheres vivem mais do que os homens, então nesse processo de envelhecimento você vai ter muitos domicílios que vão ser unipessoais, e normalmente unipessoais com uma pessoa mais velha e às vezes sozinha, e aí bate, inclusive, que a gente tem observado no ônus excessivo, a velocidade com que domicílio unipessoal para ônus tem aumentado muito. Por quê? Porque está envelhecendo, e o que acaba muitas vezes? É aquela pessoa que tem sua aposentadoria ou tem a pensão do marido e acaba lá em aluguel, ela tendo que pagar, olha, outra faceta, né, do envelhecimento, tendo que pagar o aluguel. Isso vai ser um problema, isso a gente já pode ver no futuro, essa questão, né, muito importante aí. E por outro lado também, né, do ponto de vista demográfico e de formação de domicílio, o que acontece muitas vezes também é a dificuldade, isso a gente vê também em outros países aí, por exemplo, de jovens, por exemplo, você está saindo, está no mercado de trabalho, mas muitas vezes você não consegue também alugar um domicílio ou entrar num empréstimo, porque às vezes você vai para o mercado informal, você não consegue mais ficar com os pais, né? E aí você não tem muita opção. Aí acaba também incorrendo em ônus excessivos, só para dar esse exemplo. Então, são vários impactos aí. Outra coisa é dentro das cidades também, né? Esse processo de envelhecimento, muitas vezes áreas que antes eram ocupadas começam a estar mais esvaziadas, como por exemplo o centro das cidades, né? As pessoas, né, os casais mais jovens que estão começando, tendem também a morar mais distante, porque o preço é mais barato. Então tem vários impactos esse processo de envelhecimento. Não sei se eu me fiz entender, viu? Não, claro, super, super interessante o assunto, Fred, e o nosso tempo já tá terminando aqui. Acho que é um tema vasto, né, e adorei trazer à tona, né, essa questão metodológica aí para os nossos ouvintes, que acho que a gente acaba tendo dificuldade mesmo de entender, né, só lendo pelos artigos que saem na mídia. E queria só fechar, né, te dando o espaço para comentar sobre algum tema, né, em relação ao déficit habitacional, que talvez eu possa não ter perguntado aqui, mas que possa ser relevante para o nosso debate sobre cidades, e as tuas considerações finais. Não, mais uma vez agradecer, viu, Antônio? Eu acho que a gente já conversou bastante, né, a respeito sobre esse assunto. Eu acho que eu levantei muitas questões aí, que eu acho que realmente talvez merecesse até uma análise mais detalhada. A gente sempre costuma dizer que a questão habitacional não é uma questão simples, né? E exatamente por não ter simples, não existem também soluções automáticas. Essa é uma área que, por várias décadas, né, no Brasil tem se discutido, né, muitas vezes nem sempre colocada como prioridade, né, e eu acho que essas mudanças climáticas, essas questões relacionadas aí, por exemplo, as pandemias, em certa medida, tem chamado mais atenção para essa questão das condições de vida, né, da questão da habitação, da forma como as pessoas apreciam e vão influenciar cada vez mais a qualidade de vida delas, né? Não, acho que é isso. Bem legal. Obrigado, Fred. Vou colocar aí os links das matérias, da fundação aí para quem ouviu o episódio, e espero que a gente permaneça em contato aí sobre esse assunto importante. Valeu. Valeu. Nesse episódio, conversamos com Frederico Polley. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoio. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.